O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto como as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de poder celebrar nessa oitava de Natal a festa do nosso baluarte São João, apóstolo e evangelista. E é motivo de muita alegria para a nossa comunidade, para o nosso carisma, de acolher esses novos irmãos que depois de toda uma caminhada, de todo um processo formativo, passado pelo discipulado que a comunidade propõe a cada um daqueles que entram no caminho vocacional da comunidade, nessa noite eles, de coração livre, sobem ao altar de Deus para dar a resposta ao Senhor. E nós acompanhamos esses irmãos com a nossa oração e com o desejo de que eles possam verdadeiramente servir ao Senhor com generosidade. A partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos colhendo elementos tão importantes acerca do discipulado, do consagrado, e vamos entendendo qual é a missão do consagrado no mundo, qual é a missão daquele que faz uma escolha pelo Senhor, daquele que deseja unir de uma maneira mais profunda o seu coração ao coração de Deus. Precisamos compreender que o consagrado, essencialmente, ele é um sinal de Deus no mundo. É uma fagulha luminosa que clareia toda a realidade obscura que muitas vezes o mundo está imerso. Nunca faltou na história da humanidade homens e mulheres que foram suscitados para serem esses sinais, nessas fagulhas, essa luminosidade do Senhor, que se realiza trazendo paz ao coração humano, através de corações consagrados. Essa é a primeira ideia que nós precisamos ter muito claro acerca da nossa consagração. Nós somos um sinal de Deus para o mundo. O Senhor nos envia a irmos a realidades tão desencontradas, a corações tão feridos, que precisam de uma palavra, que precisam de um alento, que precisa de uma comunicação que transforme a sua vida. E o consagrado é chamado no mundo a levar ao coração
daqueles que estão tristes, angustiados, a esperança de Deus. Nós nos consagramos exatamente para isso. E para vivermos com muita intensidade a nossa consagração, é necessário que nós tenhamos um encontro diário, um encontro permanente com Jesus. A nossa relação de amizade com o Senhor é que produz a grande diferença em torno da nossa consagração. A nossa experiência com Jesus, a nossa escuta e a nossa amizade que se atualiza a cada dia, é que nos fará homens e mulheres comprometidos com esse reino. Nós não nos consagramos para obter status. Nós não nos consagramos para obter um lugar dentro da comunidade, mas nós nos consagramos para tornar concreto o reino de Deus no mundo. Essa deve ser a nossa consciência de consagrados. Nós não buscamos lugares, nós não nos consagramos porque nós estamos à procura de status, ou porque nós queremos buscar aplausos, ou porque nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Não, nós nos consagramos porque houve uma relação de amizade com o Senhor, a ponto de escutarmos a sua voz e de acreditarmos no seu reino. O sentido de cada um de vocês, filhos e filhas, que estão aqui nessa noite, é esse. O sentido de responder uma escuta que se deu, um chamado que aconteceu em um determinado momento de sua vida. Deus usou esse carisma para atrair o seu coração ao coração dele. Então, o primeiro sentido é esse. Nós precisamos valorizar essa relação de amizade, que nós vamos encontrar de uma maneira tão clara e tão profunda no nosso baluarte, São João, aquele que a tradição chama de discípulo amado, porque viveu uma experiência profunda de amor com o Senhor, porque se deixou encontrar por Ele em meio as suas limitações. Quando nós vasculhamos o Evangelho, à procura de construir a personalidade de João, nós vamos entender exatamente isso. Alguém que reconheceu quem de fato era, para poder deixar que o Senhor o trabalhasse a cada dia. E nós vamos percebendo no decorrer da sua história com o Senhor, uma maturidade que vai se dando, um aprimoramento de sua consciência e uma clareza extraordinária daquilo que de fato o Senhor o pedia. Como discípulo amados, que somos chamados a ser, como nosso baluarte, nós somos chamados a viver essa experiência de amor com Jesus, porque como consagrados, a nossa missão é levar ao mundo o amor de Deus, e nós não podemos levar esse amor se ele não existe dentro de nós. Eu jamais serei capaz de comunicar algo que eu não tenho, algo que eu não experimento, algo que eu não vivo. Então, a dinâmica da nossa missão, ela só pode acontecer se nós tivermos de fato uma experiência profunda desse amor. O que comunicar se nós não temos? O que dar aos outros o que não temos? Como João, que mergulhou de uma maneira tão profunda no coração de Jesus, nós somos chamados como carisma a viver essa mesma experiência, a experiência de inclinar-se no peito do Senhor, de escutar a sua voz, de entender o seu desejo, de aprimorar a nossa consciência, a nossa vontade na vontade de Deus. Quando João inclina a sua cabeça no peito do Senhor, é para educar as suas vontades no coração de Cristo. É entender-se a partir de uma experiência com o amado, com o mestre que o chamou para ser discípulo, para ser consagrado. E a cada dia nós somos convidados a atualizar isso em nossa vida. Nós somos convidados diariamente
a fazer a mesma experiência que João, inclinar a nossa cabeça no peito de Jesus e depois reproduzir essa mesma experiência na relação com o outro. Nós também somos chamados a inclinar-nos diante do outro para enxergar Cristo no outro. Nós experimentamos esse amor que não nos fecha, porque o amor de Cristo, ele nos amplia, ele não nos tranca em nossos desejos, nem nas nossas vontades, nem no puritanismo que nós podemos adquirir, mas o amor de Deus, ele nos expande para o outro. O amor de Cristo nos coloca diretamente em contato com o outro. A essência do nosso carisma está exatamente aqui, quando nós somos capazes de reconhecer Cristo no outro, quando eu sou capaz de inclinar-me diante do outro e ser sinal para Ele do amor de Deus que eu carrego no meu coração. Esse amor que eu experimentei, que me fez deixar tantas coisas, abandonar tantos projetos, talvez pessoais, para assumir o projeto de Deus em nossa vida. Vocês estão entrando hoje de uma maneira mais concreta no carisma da comunidade. Nessa noite vocês se identificam de uma maneira concreta com o nosso carisma, tornando-se membro atuante da nossa missão, que é o cuidado da vida, é olhar com generosidade para tantas situações que nós encontramos no dia a dia da nossa vida. Nós pedimos ao Senhor que lhes conceda essa graça, para que nunca nós nos esqueçamos de quem nós somos. O grande perigo do consagrado hoje é esquecer quem ele é e entender a sua consagração apenas como rito, apenas como momento. A nossa consagração é muito mais do que isso. A nossa consagração é uma união com o Cristo, livremente, porque cada um de vocês que estão aqui para dar o sim nessa noite, é livre para viver essa consagração, para escolher esse caminho ou não. O Senhor nos chama, mas também nós somos livres para responder ou não, para assumir ou não. Mas uma vez que nós assumimos, nós devemos assumir de verdade. Nós não devemos de maneira nenhuma apenas parecer que nós somos consagrados. Nós temos que ser, de fato, consagrados. Nós precisamos dizer ao mundo e anunciar ao mundo com a nossa vida que vale muito a pena entregar a nossa vida ao Senhor. Unir o nosso coração ao coração do Senhor. Vocês tiveram a oportunidade ao longo desses 5 anos de caminho na comunidade, nos primeiros anos de conhecimento do carisma da comunidade, no primeiro e no segundo ano, e os outros 3 anos de discipulado, onde vocês receberam os elementos que são essenciais para um consagrado, para cumprir a sua missão de anunciador do amor de Deus. E eu costumo dizer muito nas formações, em todas as formações, para que isso fique impresso em nossa consciência. A nossa missão é ser. A nossa missão é ser no mundo, não apenas parecer. Nós não queremos viver uma vida de aparências, mas nós queremos ser de fato aquilo que o Senhor nos chama a ser, como consagrados e como carisma. O Senhor nos deu, quando inspirou o carisma em nosso coração, Ele nos deu João. E na figura de João, nós contemplamos a dimensão do amor de misericórdia. A expressão, o nome hebraico e o nome em aramaico de João, significa exatamente isso.
Deus é misericordioso, é sinal da misericórdia de Deus. E quando o Senhor, Ele nos deu esse carisma e nos enviou a ser a esperança no mundo de dor, Ele nos ensinou que a pedagogia seria através do amor. Se nós não alcançarmos o coração pelo amor, nós não alcançaremos de uma outra forma. Não há uma outra forma para chegar de forma mais direta ao coração humano, senão pelo amor. João entendeu isso com Jesus, a ponto de ser reconhecido como discípulo amado, aquele que amou. E o amor é uma expressão de verdade. Só há essa relação de amor quando há verdade em nós. Nós jamais experimentaremos o amor de Deus se nós estamos cheios de mentiras, de enganos, se nós temos segundas intenções, se há outros propósitos em nosso coração. Nós podemos experimentar tudo, nós podemos aprender a teologia do carisma, a gente pode entender a teologia da igreja, nós podemos entender a história da Sagrada Escritura e sua espiritualidade, mas se não existir amor, de nada vale. Porque o conhecimento, por natureza, do consagrado, precisa ser o seu testemunho, e não as suas palavras. É a nossa postura e não o que nós dizemos. É o que nós somos de fato. É o que produz no outro o desejo de querer conhecer quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus que mudou sua vida? Quem é esse Jesus que transformou tua história? Que te tirou de lugares tão escuros e te mostrou uma luz? Isso só é possível a partir de uma experiência profunda do amor de Deus. É a herança por excelência do consagrado, é o amor. Nós podemos perder tudo, mas se o amor, ele se faz presente, nós conseguimos suportar tudo, nós conseguimos superar tudo, porque somos homens. Trazemos nossa história, temos nossas marcas, nossas feridas. Nós somos frutos de uma história marcada de dores, marcada de experiências que feriram a nossa consciência, mas ao mesmo tempo somos acompanhados pela graça de Deus. Nessa noite é derramada sobre cada um de vocês a graça santificante da sua consagração como leigo na igreja. E é essa graça que vai auxiliá-los. É essa graça que vai mover o Espírito de Deus em seus corações. É essa graça que atualiza e que nos lembra quem somos de verdade. Hoje, vocês se tornam os últimos da comunidade, porque os consagrados precisam de fato ser os últimos para entender o desejo do Senhor. O consagrado é convidado a esvaziar-se de si, para que Deus se faça tudo em nós. É o grande desafio ser consagrado no mundo moderno, de um mundo que valoriza o que é secundário e nos leva a perder o que é essencial. É o grande combate do consagrado no mundo moderno, é exatamente esse. É a capacidade de esvaziar-se de si, para que a vontade de Deus se faça presente. O que vai dar perseverança é a vontade de Deus em vossos corações, porque a luta é árdua, o caminho é doloroso mesmo. Nós poderíamos dizer no sentido mais espiritual. Nós atravessamos no caminho da nossa consagração desertos constantes. Nós passamos por noites escuras.
há situações em que nós somos de fato testados, onde o Senhor muitas vezes permite passarmos por experiência, não porque Ele deixou de nos amar, mas porque Ele quer que nós amadureçamos na nossa vida consagrada. O que vai nos dar a graça da perseverança é a clareza daquilo que nós somos. E nós nos consagramos para dar a vida. Vocês se consagram nessa noite para dar a vida, cada um em seu estado de vida, porque hoje nós teremos, consagrados, tanto para a comunidade de vida, como para a aliança. Mas esses dois estados de vida nos comprometem com o anúncio do reino de Deus. E nós somos chamados de fato para entregar a nossa vida de acordo com as necessidades desse carisma e da igreja, aonde a igreja nos chama a exercer uma atividade missionária. E nós precisamos ter essa consciência. Eu me consagrei não para fazer a minha vontade. Eu não me consagrei para que os meus desejos imperem. Eu não me consagrei para que os meus gostos sejam concretizados. Mas eu me consagrei para que a vontade de Deus se faça em mim. Para que o desejo de Deus se torne o meu desejo. É a identificação com o Senhor, é trazer em si os mesmos sentimentos. E aqui nós traduzimos de uma maneira profunda o que é o consagrado. O consagrado é aquele que traz em si os mesmos sentimentos de Cristo. E quais são os sentimentos de Cristo? Sentimentos de amor pela humanidade. E o nosso carisma nos convida exatamente a ser, a levar esse amor. Seja aonde for, em qual lugar, seja com quem for, a nossa missão é amar. Nós não somos chamados para olhar os erros das pessoas, nem para julgá-las. Nós somos chamados como carisma unicamente para amar. Porque é no exercício do amor que a transformação acontece. É na experiência do amor que a graça de Deus se manifesta. Nós pedimos nessa noite que o Espírito Santo possa conduzir a partir de hoje, cada um na sua missão, cada um na sua cidade, onde o carisma está, mas dar o tudo, porque foi para isso que nós nos consagramos. Fazer de fato o reino acontecer. Fazer de fato o reino acontecer. Deixar que o Espírito gere em nós sabedoria. Ele nos deu discernimento e nos dê criatividade para que a palavra de Deus ela chegue aos diversos lugares e aos diversos corações. Que alegria! Nós louvamos a Deus por essa noite. Nós louvamos e rendemos toda graça, porque Ele continua a chamar homens e mulheres. A messe é grande, os operários ainda são poucos, mas nós temos contemplado a providência de Deus nesse carisma. Como o Senhor tem sido generoso conosco, tem enviado homens e mulheres com o desejo de querer levar, de querer ser no mundo o sinal do amor eterno e misericordioso de Deus. Nós somos gratos ao Senhor e o nosso coração exulta de alegria por essa noite, por cada um de vocês, filhos e filhas, que se permitiram dar esse passo, que permitiram o Espírito Santo atuar no coração de vocês. Vocês podem lembrar quantas lutas, quantos desafios,
Quantos momentos de dores, quantos desafios enfrentados na caminhada, quantos momentos e desejos de desistir da caminhada, mas vocês chegaram ao altar de Deus. Mas a luta, ela continua. A perseverança precisa ser exercitada todos os dias. Porque se cumprirmos a nossa missão com João, o discípulo amado, nós contemplaremos o céu, a meta para todos nós. Somos cidadãos do céu, é de lá que o Senhor nos espera ansiosamente, e é para isso que nós preparamos e levamos a humanidade a sonhar com o céu, a desejar o céu. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.